Amém? Atos 20, 17, irmãos, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por todos nós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém, queridos? Meus irmãos, começamos o capítulo 12 semana passada e falamos ali alguns aspectos do capítulo 12. Falamos semana passada sobre o comportamento dos judeus. Eu falei para os irmãos que, como amante das Escrituras Sagradas, os judeus deveriam ajudar. São pessoas que deveriam ter postura de ajuda, de ajudar. No entanto, os judeus, eles estavam constantemente tentando tumultuar a obra do Senhor, que era feita por meio do apóstolo Paulo. Falei para os irmãos também acerca de Eutico,
eu mostrei para os irmãos o sono da indolência. Pessoas que estavam no templo, como Eutico, mas que estavam dormindo. Enquanto a palavra era pregada, essas pessoas estavam dormindo, elas estavam acostumadas. E é assim, irmãos, os irmãos tenham cuidado para não se acostumarem. Nós não podemos comer um saco de pipoca e a gente dizer assim, não, já estou feliz, satisfeito, não vou mais almoçar porque comi um saco de pipoca. A pipoca não substitui o almoço. Não substitui. Se os irmãos fizerem isso por determinado tempo, determinado período, vai chegar um momento que vão sofrer por alguma falta de alguma vitamina, por falta de alguma proteína, e vão ter que ser levados ao hospital para fazer algum tipo de tratamento. Então, Eutico representa aquela pessoa que se acostumou. Ele não tinha mais aquela sede da busca, a sede pelas coisas de Deus. Diariamente nós temos que ter essa sede. Se eu já sei até aqui, eu vou querer saber muito mais. Não admita na sua vida, irmão, aquele sentimento de que você chegou no topo. Ninguém chega no topo nessa vida. O topo, nós só vamos, o topo, os irmãos entendem o que eu quero dizer, não é? Nós só vamos chegar assim, nós só podemos estar saciados quando Jesus voltar e nos levar para a glória. Enquanto esse dia não chega, nós temos que ter sede pela palavra. Nós temos que ter sede pela presença de Deus. Irmãos, nós não podemos ter férias de Deus. Tem coisas que eu vou lembrando assim, por diversas situações, porque tem aquelas pessoas que cansam de Deus. Cansei, eu preciso tirar umas férias. De Deus não. Você pode tirar férias do seu trabalho secular, da sua rotina, mas de Deus ninguém tira férias. É a questão de Eutico, né? Eutico estava lá ouvindo o apóstolo Paulo falar, e por ele ter protelado o discurso um pouco mais, a Bíblia diz que Eutico cochilou na janela e caiu do terceiro andar. Daí eu mostrei aos irmãos uma coisa. Eu ouvi alguém dizendo assim, do amor do apóstolo Paulo por Eutico, que ele foi lá em Eutico e se curvou diante dele e Eutico viveu de novo. Aquilo é o amor, é o cuidado, a demonstração de carinho. Mas lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, naquele momento, ele não estava preocupado com a vida de Eutico, não. Ele estava, irmão, era preocupado que Eutico não atrapalhasse a obra de Deus que ele estava fazendo. Ele foi lá, é tanto que a Bíblia diz que ele olhou para as pessoas que estavam ali e disse assim, olha, não se preocupe não, Eutico vive, está aí. E voltou e continuou a pregar até de madrugada, até de manhã. Ele, na verdade, foi lá e resolveu o problema que estava tirando a atenção da pregação da palavra. Né? Se os irmãos forem observar o contexto, vão deduzir isso com facilidade. E por último, eu destaquei aqui com os irmãos sobre a questão da obediência. E eu disse aos irmãos, sem obediência não existe obra de Deus. Não existe. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para vocês que não é desabafo, é um ensinamento. Alguém falou para mim assim, pastor Mário, por que o povo da sua igreja contribui? Porque lá na minha igreja eu disse o seguinte ao povo, se vocês não forem dizimistas, vocês vão para o inferno. Eu disse, misericórdia, até tu vai ser condenado. Porque da minha igreja eu abro a Bíblia e ensino, irmãos, nós não somos dizimistas por obrigação, nós somos dizimistas por fé, porque nós cremos nas promessas de Deus conforme está escrito na Bíblia Sagrada. É a maneira correta de ensinar. Agora, preste bem atenção, irmão. Tem um detalhe que é importante eu ensinar para a igreja. É bíblico nós honrarmos as nossas lideranças, irmãos. Honrarmos a liderança. É interessante que antes que eu digo, não faz muito tempo, porque a minha idade não permite ir muito tempo atrás, mas na minha época de crente, assim, toda decisão que eu precisava tomar, e ainda hoje, inclusive, eu oro, peço a direção de Deus, mas eu escuto o que o meu pastor tem para me dizer. Você sabia disso? Sabia que para vir para cá, irmãos, sabia que para vir para Joinville, eu fiz mais de 20, 30 provas com Deus, sei lá, fiz um monte de provas com Deus, e as duas últimas delas,
é porque o meu pastor da minha igreja, posso até citar o nome dele, o pastor Elinaldo, ele não queria que eu viesse para Joinville. Não queria, batia o pé e dizia, não quero que você vá para o sul. Um dia antes de eu dar a resposta ao pastor Sérgio, eu lembro que o pastor Elinaldo me levou para fora, assim, do ambiente que a gente estava, e disse, mas está vendo esse ventinho, essa brisa do mar? Aí eu disse, estou vendo, pastor, estou sentindo. Aí ele disse assim, pois é, lá no sul não tem isso não. Lá no sul ou é quente ou é frio. Ou é uma coisa ou outra, não tem essa brisa o ano inteiro que a gente tem aqui não. E você ainda quer ir para o sul? Aí pegou a chave, entrou dentro do carro e foi embora. Mas no outro dia eu fiquei com aquilo que o pastor Sérgio tinha me dado até sexta para eu dar a resposta para ele. Na sexta-feira eu fui na casa do pastor Elinaldo de manhã cedo. Falei com Thaisa, eu tenho que ir falar com o pastor Elinaldo agora. Porque se ele dissesse não vai, eu não viria, porque eu não sentiria paz. E aí, irmãos, eu fui lá e cheguei, o pastor Elinaldo estava se balançando numa cadeira perto da entrada da casa dele. E ele disse, vem cá, meu filho, já sei o que você quer, se ajoelha aqui. Aí ele disse assim, o homem Elinaldo não quer que você vá embora, porque você e Thaisa são como filhos para mim e tal, falou um monte de coisa. Ele disse, agora o pastor Elinaldo ouviu a voz de Deus, e Deus falando com o pastor Elinaldo, disse assim, Elinaldo, não coloque a mão no chamado de Maricésio e Thaisa, porque sou eu que estou enviando eles. Daí ele disse assim, meu filho, você tem a minha bênção. E colocou a mão na minha cabeça, orou por mim, chorou comigo. E eu saí de lá porque a última prova era com meu pai, que também não queria que eu viesse. Porque eu aprendi a respeitar as autoridades, irmãos, constituídas. E eu fui lá e disse assim, cheguei novamente, olhei para o meu pai. Quem conheceu meu pai aqui pessoalmente, acho que não tem nenhum deles. Foi Michael, Sara, Jonas e Priscila. Conheceram meu pai pessoalmente, sabe? Viram que ele é muito brincalhão, mas nesse dia ele falou, Marcos está ali, conheceu. Ele disse assim, não, vem cá, Mário, Deus me deu 5 filhos para criar. E Deus falou comigo, disse, o terceiro eu quero para minha obra. Aí ele disse assim, o seu pai não quer que você vá embora, mas Deus quer. Então vá, meu filho, vá embora para o sul fazer a obra de Deus. Daí eu saí de lá feliz e dei a resposta e vim, e estou aqui até hoje. Sabe por que eu estou dando um testemunho meu? Porque eu tenho que ensinar os irmãos nesse sentido. Irmãos, olha, não seja religioso. Religioso é aquele que faz assim, ó. Tem uma torneira pingando, aí ele diz, Senhor, se pingar 5 vezes, o Senhor está dizendo sim. 1, 2, 3, 4, 5. Glória a Deus. Deus disse sim, pastor, tomei a decisão. Aí o pastor diz, não, meu filho, não. A decisão está tomada e acabou. O senhor não tem direito de opinar. Não, irmãos, não é assim. Tá certo? Não é assim. Aprendam, irmãos, que ainda existem autoridades constituídas por Deus. Você tem que ir ao líder do seu departamento e conversar com ele. Um menino, um adolescente veio aqui falar comigo esses dias. Ele disse, pastor, me passa para os jovens, eu estou ansioso, estou morrendo, tal. Aí eu disse assim, quantos anos você tem? Ele disse 15. Eu disse, pois é, só passa com 17. Daí ele insistiu, eu joguei a bola para o líder. Né? Eu digo, não, eu não vou descascar isso, vou deixar ele descascar para abacaxi. Daí eu disse, faz o seguinte, converse com o seu líder, se ele lhe abençoar, eu lhe abençoo. Não sei nem se ele falou, mas eu disse, vá lá e converse com o seu líder primeiro, respeite a sua liderança, porque ele se esforça muito para fazer a obra de Deus por você. Não é, irmãos? Então os irmãos, não, isso é religiosidade, não, irmão. Isso é ser crente. Isso é ser crente em Jesus. A gente não admira os mais antigos, não é? Os mais antigos tinham dessa, irmãos, é verdade. Eles chamavam o pastor para orar, vamos orar comigo, não é? Preciso comprar um carro novo, pastor, ore comigo que eu estou em dúvida se é o branco ou o amarelo, né? E a gente ia orar para saber, para decidir se era o branco ou o amarelo, é verdade, irmãos. Então, guarde isso, foi a última coisa que nós falamos semana passada. Nessa semana eu quero falar com os irmãos, não se preocupe, eu estou olhando o tempo. Nessa semana eu quero falar com os irmãos sobre a despedida do apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada diz que agora, depois desses acontecimentos maravilhosos,
A Bíblia diz que o apóstolo Paulo mandou de Mileto chamar os anciãos da igreja de Éfeso, para os presbíteros da igreja, para conversar com eles, porque o apóstolo Paulo agora tinha por objetivo voltar a Jerusalém. Se a gente ler o versículo 16 lá no final, ele tinha por objetivo chegar em Jerusalém até o dia da festa até o dia de Pentecostes, e a Bíblia Sagrada vai dizer que o apóstolo Paulo chama e ele começa um discurso agora para os anciãos da igreja de Jerusalém. Ele começa a chamar a atenção, irmãos, e desfazer aquela coisa. Lógico que o apóstolo Paulo ele estava se despedindo dos anciãos da igreja de Éfeso. É como se ele pegasse o cajado, a responsabilidade, e dissesse: eu não sou mais culpado do sangue de vocês, está aqui. Vocês agora têm que dar continuidade com base no que eu fiz, com base na palavra de Deus. O foco é a Bíblia Sagrada. Agora, se a gente observar o contexto, o apóstolo Paulo, ele quando chama a atenção e quando ele fala aos anciãos de Éfeso, se despedindo deles e dizendo que nunca mais eles iriam vê-lo, porque ele sabia que a continuidade da obra de Deus ia exigir sofrimento e tribulação, porque ele disse: eu fui de cidade em cidade, e de cidade em cidade o Espírito Santo me revelava que eu ia passar tribulação por causa da perseguição dos judeus. Agora tem um detalhe: quando ele fala aos anciãos, ele vai falando algumas verdades que nós temos que entender, porque assim, irmãos, a responsabilidade, nós estamos aqui como crentes em Jesus. O que me coloca aqui diante do púlpito da igreja, com a minha Bíblia aberta, falando e vocês ouvindo, é uma responsabilidade a mais que eu tenho. Agora, se eu não for fiel, a trombeta vai tocar e eu vou ficar. Pastor não tem passaporte garantido, não. Ele tem que ser fiel do mesmo jeito da igreja. Ele tem que obedecer a palavra e os mandamentos do mesmo jeito que ele exige que a igreja obedeça. Por sinal, não se pode exigir, pastor, que pregue fidelidade sem ser fiel, porque ele corre o risco do inimigo se levantar e acusar ele. Agora preste atenção, irmão, que isso é importante. Por quê? Porque às vezes a gente tem aquele sentimento assim: quem tem que fazer é o pastor, é responsabilidade dele. Não é responsabilidade dele ganhar alma, é responsabilidade dele cuidar, é responsabilidade dele ligar para todo mundo, é responsabilidade dele, não é estar ali visitando os irmãos e juntando os irmãos toda hora. Sim, é responsabilidade do pastor, mas também é responsabilidade da igreja, irmãos. É uma coisa interessante. Uma vez eu ouvi um pastor pregando e ele falou uma coisa que na prática não é verdade, mas uma coisa interessante. Ele disse assim: irmãos, quem dá cria não é pastor, são as ovelhas. No contexto que ele estava falando, ele tinha razão. Quem dá cria não é quem se reproduz, o pastor cuida, mas quem se reproduz é o rebanho. Aí, isso não é verdade se levar em consideração que o pastor, antes de ser pastor, tem que ser ovelha também. Daí a gente vai entender que o pastor também tem que dar fruto, senão eu vou lavar minhas mãos, né? E vou dizer: ó, jogo sobre vocês toda a responsabilidade. Eu vou ficar só dormindo agora, enquanto vocês se matam pelo reino. Não. Na verdade, irmãos, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo, onde Jesus é a cabeça no cabeça. Todos nós fazemos parte e temos a mesma responsabilidade. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar aos anciãos, ele diz assim: ó, vocês bem sabeis, ou seja, ele traz a lembrança que desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, como todo esse tempo que me portei diante de vós. Aí ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Ou seja, eu sofri, eu apanhei. Para chegar onde nós chegamos, irmãos, houveram lágrimas. Lágrimas foram derramadas. Vocês sabem o que aconteceu para esse templo aqui ser construído? Vocês sabem o que aconteceu para a gente? A gente está sentado aqui numa boa hoje. Os mais antigos certamente ouviram algumas histórias daqui. Irmão Júnior está ali. Já ouviram alguma história? Era um terreno
o outro terreno não podia ser vendido para crente, não teve essa história? Alguém teve que ir lá comprar, está lá, irmão Limar sabe da história. O que acontecia, às vezes, que arrecadaram dinheiro e usaram de desonestidade, e os homens de Deus não desistiram de não, vamos construir a igreja. E construíram, e está a igreja construída hoje. Houveram lágrimas, houveram orações. Irmãos, uma coisa interessante é que nós temos que ter em memória essas coisas boas que aconteceram para nós estarmos aqui hoje. Porque nós não podemos nos acomodar, irmãos. Nós temos que dar continuidade. Se houveram lágrimas no passado, saiba que haverão lágrimas hoje. Talvez não sejam as mesmas lágrimas. Vão surgir novos desafios, mas nós temos que enfrentar os desafios. A Bíblia Sagrada vai dizer assim, o apóstolo Paulo diz, eu sofri com muitas lágrimas e tentações por causa dos judeus. Aí ele diz assim, mas como nada, nunca deixei de vos anunciar publicamente nas casas. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, embora ele falando aos anciãos que iam dar continuidade à obra, falando ao povo, aos principais, à igreja, ele dizendo assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sofri lágrimas, eu sofri tentações, mas eu venci, e nunca deixei de falar publicamente, nem nunca deixei de falar nas casas, das maravilhas de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, não é hora de você desistir, não é hora de você desanimar, irmãos, não é hora de você baixar a cabeça, sabe por quê? Porque do mesmo jeito que nós lembramos dos antigos e testemunhamos hoje e damos glória a Deus pela vida deles, se Jesus não voltar, alguém tem que lembrar dessa igreja de hoje. Tem que lembrar, olha, na época que estava lá, na época que Eduardo era o segundo dirigente da igreja, presbítero da igreja, o homem respeitado, ele derramou lágrimas, foi a época que deu a tal da pandemia do inferno, que esfriou a fé de muita gente, mas ele e outra meia dúzia daquela igreja permaneceram firmes, fiéis, dando glória a Deus, aleluia, sentindo a presença do Espírito Santo, não se deixaram vencer. Não é interessante, irmãos? Precisam ou não precisam que nós nos comportemos assim? O tema desse ano está ali, uma igreja mais relevante. Como vamos ser relevantes se a gente desistir, irmãos? Não é verdade? O apóstolo Paulo está falando agora nesse sentido. Aí ele diz assim, testificando tanto a judeus como gregos. Ou seja, eu não fiz acepção de pessoas. Aí ele diz, testemunhando a convenção de Deus e a fé em Jesus Cristo. E ele vai ligando, vai falando, irmão, e diz assim, e agora eis que ligado pelo Espírito, vão a Jerusalém, não sabendo o que lá vai me acontecer. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo diz assim, ligado pelo Espírito. Mas pastor, esse Espírito é com M minúsculo. Eu expliquei semana passada o significado do Espírito. Por que nós não dizemos assim? Nós estamos orando em alma. Já viu alguém dizer isso? Estamos orando em alma. Diz não. Diz estamos orando em Espírito. Ou seja, todo mundo aqui já deve saber responder isso, não é? Já sabe, Eduardo, responder? Todo mundo já deve saber. Por que a gente não ora em alma? A gente ora em Espírito. Porque a alma é a sede das nossas emoções, né, irmãos? Os nossos desejos. Já pensou se eu for orar em conformidade com os meus desejos, com as minhas emoções? Eu vou ser um crente manhoso. Eu só vou murmurar, vou ajoelhar e só vou murmurar diante de Deus. Agora, quando eu oro em Espírito, o Espírito é a parte da nossa constituição humana que fala com Deus. Daí o apóstolo Paulo diz assim, e ele fala, agora eis que ligado eu pelo Espírito. Ou seja, ele diz assim, qual é a função do Espírito? Não é fazer a ligação entre o homem e Deus. Ele diz agora, a minha parte, que pela minha parte que está ligada com Deus, eu vou a Jerusalém, não sabendo o que lá vai me acontecer. Olha que coisa interessante. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele estava focado na missão que Deus tinha colocado na mão dele. Irmãos, e não se engane com isso, porque a missão muitas vezes não é só aquela missão gloriosa
de a gente ir lá, como no exército, ir lá e dar um tiro de fuzil e matar todo mundo e ganhar a guerra. Às vezes a missão é ficar lá atrás intercedendo pela igreja. Pastor José Azevedo Pessoa, lá da cidade de Canguaretama, no Rio Grande do Norte, ele prega contando historinha. Ele cria uma historinha todo culto, é interessante para explicar a Bíblia. Aí ele disse assim, irmãos, aí bota a mão na boca assim, irmãos. Uma irmã teve uma visão de um anjo que desceu do céu com umas coroas, assim, numa bandeja para distribuir para os irmãos. Aí tinha umas coroas feias e no meio tinha uma bem bonita, assim, com bem muita joia. Daí aquela irmã disse assim, pronto, aquela coroa é a minha, que eu oro mais do que aquele irmão que está lá atrás sentado, ninguém sabe, escuta nem a voz dele. Aí ele disse, aí o anjo saiu distribuindo as coroas. Aí botava as coroazinhas de papelão, de pau, aqueles pau que ninguém quer para nada, de caixão de uva na cabeça de outro, tal. E chegou naquela irmã e botou uma coroa bem feia, assim. A irmã disse, não, essa coroa não é minha não, a minha é aquela bonita ali, ó. Essa feia você bota lá na cabeça daquele irmão, senta lá atrás, que ninguém sabe nem o que, ninguém sabe, nunca nem ouviu a voz dele. Daí ele disse que o anjo falou assim, não, essa é a sua coroa, porque a senhora fala muito e não faz nada. Agora aquele irmão, enquanto tem um irmão pregando ali, ele está lá intercedendo, dizendo, Deus abençoa, usa o teu servo. Enquanto tem alguém lá cantando, ele é doente, então não tem voz para cantar, nem para pregar, ele não pode andar muito, mas ele está sempre intercedendo pela igreja. E boa parte das coisas que acontecem nessa igreja é Deus atendendo a intercessão daquele irmão. Daí disse, essa coroa é da senhora, ele deu uma coroa feia. Aí foi lá, pegou uma coroa bem bonita e colocou na cabeça do irmão. Ele contou essa história. Não é interessante, irmãos? O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, eu vou para Jerusalém, sabe por quê? Porque eu quero chegar lá até o dia de Pentecostes. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu não sei o que vai me acontecer lá. Aí ele diz assim no versículo seguinte, ele diz, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. No capítulo 21, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando chega em Jerusalém, ele é preso. Agora preste bem atenção, irmãos, ele não sabia que seria preso. Ele diz, em todo lugar que o Espírito Santo me manda, me impulsiona aí, me autoriza aí, eu passo por luta. Eu sei que em Jerusalém não vai ser diferente, mas eu vou para lá, eu vou fazer a obra de Deus. Eu acredito que o apóstolo Paulo, quando ele caminhava para fazer a obra de Deus, ele caminhava dizendo assim, se Cristo comigo vai, eu irei, né, irmãos? E não temerei, com gozo irei, comigo vai. Ele não cantava assim, não era? Pelo contexto você observa, eu sei que me esperam tribulações, mas eu vou. Porque o apóstolo Paulo, aí ele começa a dizer assim, ó, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra. Agora preste atenção, em nada ele não estava preso a vaidades, ele diz, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria. Olha só um detalhe, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele não estava, quando a gente fala algumas coisas, mas é interessante a gente olhar esses livros, que a gente vai aprender de onde tiram tantas coisas. Nós não somos apegados às coisas desse mundo, não é? Eu lembro que quando a gente dirigiu a igreja da Colombo, que a gente esperou o quê? Uns 2 anos para ligar a energia trifásica naquela igreja. Era uma luta, né? Porque a igreja da Colombo é na esquina, daí cadastraram numa rua, mas a companhia queria ligar na outra rua, não é? Foi uma luta, e passou quase 2 anos tomando banho gelado, no frio, mas fazendo a obra de Deus com alegria. Ninguém sabia disso. No dia que chegou o homem para trocar a luz, daí ele disse assim, olha pastor, demorou esse tempo todinho para a gente ligar a luz da igreja, energia trifásica. Eu já tinha corrido lá dentro, já tinha dito a Thaisa, te prepara que hoje tu vai tomar banho de chuveiro elétrico. Não foi? Corri e disse para ela, nem precisa esquentar a água hoje é o chuveiro que esquenta. Só que o inimigo ouviu
Daí o homem veio e disse assim: pastor, não vou ligar a energia hoje, porque faltou não colocar no carro um isolador para ligar a energia. Não é que eu precisava de um isolador que não tinha lá no material. Homem, pelo amor de Deus, diga como é esse negócio que eu mando comprar. Aí ele deu a especificação, eu disse: peraí que eu vou mandar o irmão comprar. Daí chamei o irmão lá do outro lado da rua: irmão, vai ali comprar isso para mim. Eu estava sem carro na época. Ele dizia: eu não vou nada. Eu disse: por que, irmão, tu não vai? Eu acabei de lavar meu carro, o senhor acha que eu vou botar meu carro no barro? Não foi assim? Daí o outro irmão pegou a bicicleta e disse: preocupe não, pastor, o carro dele não é de Deus não, mas a minha bicicleta é. Aí pegou a bicicleta e desceu a rua Colombo, lá de cima, foi lá embaixo, comprou o isolador e voltou. Chegou morrendo, caiu no chão, que eu tive que dar uma garrafa, um litrão de Coca-Cola para ele ressuscitar. Para ir glicose para o sangue dele, que ele quase demais, mas o homem ligou a luz. Ele disse assim: não se preocupe não, pastor, hoje o senhor toma banho quente. Mas crente é assim, ele não está preocupado com coisa desse mundo. Já pensou se eu me preocupasse, se eu fosse aqueles homens, não bota o pé sujo de barro no meu carro não. Ou então eu andava com a vassourinha. Peraí, irmão, levanta aí os pés, Eduardo, para passar a vassourinha. Não é para poder entrar na minha casa. Não, irmão. Eu estou falando isso porque eu sei que os irmãos entendem o que eu quero dizer. Se desapegue às vaidades desse mundo, irmão. Jesus nos escolheu para uma coisa muito gloriosa. Eu não estou dizendo que ninguém tem que se relaxar na sua vida, não. Eu estou dizendo que o nosso foco deve ser as coisas de Deus. Os irmãos devem andar arrumado? Devem andar arrumado, bonito, cheiroso, todo mundo. Mas se eu tiver um dia que faltar o sabonete para ir para a igreja, eu quero lá saber, o sabonete vai ficar para o anticristo. Eu vou servir a Deus, irmão. Está lá, está na Bíblia. Aí, mas só o apóstolo Paulo, ele primeiro dá o exemplo dele. Foco em Deus. Cuidado, irmão, dá testemunho. Saber que você vai passar tribulação todos os dias. Pare de jogar a culpa da tribulação na igreja. Irmãos, olha, eu poderia levar o meu discurso para murmuração. Eu dizer: irmão, está cheio de gente aí dizendo, o irmão bateu o pé lá na porta ali outro dia e disse: eu não venho mais aqui, porque aqui querem mandar em mim, querem que eu use máscara. Eu não vou cultuar Deus de máscara. Eu digo: é bonito, você não vai cultuar Deus de máscara, mas você tem que ir para o banco de máscara, você tem que comprar pão de máscara, você tem que ir comprar sorvete de máscara. Até para soltar pipa na rua, a partir de agora tem que soltar de máscara também. Agora para ir para cultuar Deus, não vai porque está de máscara. Eu poderia levar a pessoa, só que eu não vou levar. Eu só vou dizer para os irmãos o seguinte, abra mão da vaidade. Lembre-se que Deus é maior do que as vaidades. E tem um detalhe: Deus permanece, as vaidades vão ficar. Agora olha só para eu terminar. É que o apóstolo Paulo, além de falar suas características, ele diz assim, agora eu vou dar uma advertência para vocês. Ele diz assim: agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Aí ele diz assim: portanto, por esse motivo, no dia de hoje, eu vos protesto que estou limpo do sangue de vocês. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu entrego sobre vocês agora a responsabilidade da continuidade. Minhas mãos estão limpas, porque período que eu estive com vocês, eu ensinei a verdade. O apóstolo Paulo ele fala isso para os anciãos: eu ensinei a verdade. Eu alimentei vocês com coisas do céu, eu ensinei a vocês a terem fé. E ninguém pode me acusar pela morte de ninguém. Veja que coisa bonita que o apóstolo Paulo faz. Irmão, vou usar uma expressão popular. Que coisa boa é para um crente em Jesus deitar a cabeça no travesseiro de noite e não ter do que acusar a vida dele. Olha, irmão, como é bonita essa palavra aqui. Olha só, como é bom o crente deitar a cabeça de noite no travesseiro e dizerem assim para ele: você roubou. O inimigo acusar de noite, ele vai dizer: não, isso aí ninguém pode me acusar. Você está em adultério? Não, isso aí ninguém pode me acusar. Você, irmão, está andando aí com falcatrua? Não, disso aí ninguém pode me acusar. A minha consciência está limpa. Que coisa boa, irmão, para um crente.
é ele deitar de noite a cabeça, dar glória a Deus, agradecer ao Senhor pelas lutas do dia, mas dormir tranquilo, sabendo que o guarda de Israel está do seu lado. E quando Jesus voltasse, ainda que ele esteja dormindo, mas ele está preparado para ir para a glória, para ir para o céu. O apóstolo Paulo, ele fala da consciência. Agora eu quero lhe perguntar, como é que está a sua consciência com Deus? A nossa consciência deve estar limpa, irmãos. Lute para ter a consciência limpa. Não alimente malícia no coração não, irmãos. Quer ver uma coisa que eu aprendi? É assim, a idade vai chegando, pastor Pedro Luiz, a idade vai chegando e a gente vai aprendendo as coisas, não vai? Vai acrescentando assim, Jesus vai ensinando a gente. Quando eu era mais jovem, teve uma época que, passou essa época, graças a Deus, mas teve uma época que eu dizia, eu não peço perdão não, quem quiser que morra, rangendo os dentes, pronto. Eu não vou ligar não, eu quero ir para o céu, desde que eu ia era ficar, não é? Quando fui adquirindo experiência, irmão, eu não tenho nenhuma dificuldade. Tem alguma coisa contra mim, tenho nenhuma dificuldade, vou lá, embora tenha me magoado. Irmão, eu não quero te falar isso. Mas quer ver, um dos períodos mais difíceis que eu passei foi quando levantaram uma calúnia terrível contra a vida da minha esposa, que eu vi a minha esposa em depressão, que eu vi o meu filho sem poder se alimentar, ser amamentado, que eu vi ela tendo crise nervosa por causa de calúnia. Depois Deus provou por A mais B o que tinha acontecido, mas o período foi difícil, e eu pensei que eu nunca ia perdoar aquele homem, porque eu dizia assim, ele é pequenininho, daí eu dizia, quando eu pegar aquele cidadão, eu aprendi a lançar uma granada. Quando eu pegar aquele cidadão, moço, eu vou pegar ele pela orelha assim, e vou lembrar como eu arremesso uma granada, eu vou jogar ele lá fora. Sai da minha frente, seu endemoniado. Mas quando eu cheguei diante dele, irmão, parece que é como se eu tivesse tomado pelo Espírito Santo, e isso mudou a minha vida. Porque ele veio até mim e disse assim, Mário, você me perdoa? Eu disse, perdoo, querido, em nome de Jesus eu perdoo. Nunca mais eu me perturbei com aquela história. Passados-se os anos, ligou para mim pedindo perdão de novo. Estou me gloriando, mas sem nenhuma dificuldade. Eu disse, irmão, não tenho nada contra você. E ainda hoje, quando eu sei que algum irmão, às vezes interpreta mal as coisas que eu falo aqui. Uma vez eu mandei a igreja consertar. Se conserta! Eu gritei daqui. O irmão ficou profundamente magoado comigo. Aí eu soube, eu fui lá falar com ele. O pastor ficar soltando piada para mim. Não, não falei para você não. Se a palavra foi até você, meu irmão, é porque você estava precisando, se conserte. Mas não foi meu objetivo, mas me perdoe, querido. Aí fui lá, abracei e pronto, resolveu. A vida ensina isso a gente, irmão. E melhor do que a vida, a palavra de Deus nos ensina isso. Agora, para eu terminar, você observa que o apóstolo Paulo, ele dá uma advertência. Ele fala assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar. Porque ele diz assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Sabe por que nós somos advertidos hoje, irmão? É para que amanhã nós não sejamos tragados por esses lobos terríveis. Sabe por que as bênçãos e as misericórdias estão vindo sobre essa igreja? Não é por causa de mim não, irmão. O sangue de Jesus tem poder. É porque nessa igreja, irmão, essa igreja ama ouvir a palavra de Deus. O que traz vocês aqui numa terça-feira como essa? Para ouvir, irmão, às vezes palavras duras, mas são palavras que estão escritas na Bíblia, porque não ensinam mais isso. As bênçãos estão vindo sobre essa igreja porque essa igreja está aprendendo, aliás, aprendeu a levar o Espírito Santo a sério. Eu já fui em igreja que a esposa do pastor estava na porta, Eduardo. A igreja do pastor na porta, junto com a igreja do pastor, a esposa do pastor, junto com a esposa do segundo dirigente, irmão Júnior, na porta da igreja. Daí quando eu entrei, eles me receberam assim, pastor, a bala baixou. Aí eu disse, que conversa é essa? Não, é porque vocês estão vendendo bala. Eu entendi o que elas queriam dizer. Vocês estão vendendo bala na porta da igreja? Não, a bala baixou. A bala baixou. O que é isso? Não, é o nosso mistério aqui local de se converta, 2 onças perversa.
Vocês não são crentes, não se brinca com o Espírito Santo de Deus. Essa igreja aprendeu isso, irmão, que não se pode brincar com o Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu com aquelas duas irmãs? Eu não vou dizer que é para a glória de Deus, mas a Bíblia diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os impuros na congregação dos santos. E quem tira não somos nós, o próprio Deus que é o dono da obra. Sabe o que acontece com aquelas duas mulheres? Hoje estão desviadas, prostituídas, envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo, porque na verdade já estavam usando de engano. Agora, essa igreja já aprendeu a respeitar o Espírito Santo de Deus. Essa igreja já aprendeu a sentir a glória e levar a glória de Deus a sério. Por isso que as bênçãos de Deus estão vindo sobre nós. Se você observa a carta de Judas, eu sei que os irmãos já leram a carta de Judas, nós já falamos sobre ela aqui. Mas Judas, lá no versículo 3, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência sobre a comum salvação, tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez que foi dada aos santos. Aí ele diz assim no versículo 4, sabe por que isso? Porque se introduziram alguns que, como já dantes estava escrito, para que este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem a fé em dissolução, a graça de Deus, e negam Deus, único dominador e Senhor nosso. Aí ele diz assim: eu queria vos escrever sobre a salvação, mas eu tive por necessidade de escrever para vocês perseverarem na fé, porque ímpios se introduzirão no meio de vocês. Sabe por que a igreja, irmãos, tem que fazer a obra de Deus? Eu vou dizer a você, eu não estou jogando a igreja contra o pastor, porque seria um tolo. O pastor sou eu, já pensou? Eu jogar vocês contra mim mesmo? Não, eu estou dizendo assim, irmãos, que está nas mãos da igreja a responsabilidade de perseverar pelo genuíno evangelho. Você quer continuar sendo participante das bênçãos de Deus? Então continue, irmão, dando valor à palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. No dia que a palavra de Deus deixar de ser pregada nesse púlpito, com seriedade, irmão, com ousadia, mas com muita seriedade diante de Deus, cabe à igreja se levantar e dizer: nós queremos a palavra de Deus de volta. Nós queremos a unção do Espírito Santo de Deus de volta. É por isso que o apóstolo Paulo estava falando: vão se levantar lobos que não perdoarão o rebanho. Nunca queiram, irmão, dançarino do tchan aqui em cima desse púlpito. Não, irmão. Não admitam isso. Sabe o que a gente tem que perseverar para ver? Ô saudade que dá, não é? Deixa eu ver, quem é mais antigo que eu na fé aqui? Tem um bocado. Ô saudade que dá ver aquelas irmãs do cabelo grande. Não é, Eduardo? Aquelas irmãs do cabelão grande, radicais, mas cheias do Espírito Santo de Deus, que chegavam e profetizavam: assim diz o Senhor. E não era um profeta de orelha, não. Não escutava a história dos outros para profetizar, não. Profetizava em nome de Jesus. E as coisas se cumpriram. Sabe por que elas deixaram de se levantar? Porque a igreja se acomodou, irmãos. Não aceitem, não aceitem. O apóstolo Paulo estava dizendo: na minha presença isso não aconteceu. Agora eu estou me despedindo de vocês. Cabe a vocês não aceitarem. Perseverem no genuíno louvor, na genuína palavra. Daí ele diz assim, até dentre vocês mesmos. Olha o versículo 30, para a gente terminar agora. Até dentre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Agora sabe qual é o objetivo deles? Está no versículo 30. Para atraírem os discípulos após si. Quer ver uma pessoa que não é de Deus, irmão? É aquela pessoa que quer afastar da igreja. Não vá mais para a igreja, não seja mais fiel, não cante mais no conjunto, não seja mais dizimista, não faça mais isso. Essa pessoa não é de Deus. São pessoas perversas que querem mudar sua mente, lhe afastar de Deus. O apóstolo Paulo está advertindo os anciãos da igreja contra essas pessoas. Sabe qual é o objetivo delas?
pegar os discípulos que são de Cristo e trazer elas atrás de vocês. Essas são... Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente prega a palavra assim, com ousadia, quando a gente ensina a palavra assim do jeito que ela é, pense numa coisa que nós não temos, são seguidores. Eu sei disso, na pele. Nós não temos seguidores. As pessoas não vão, não. Quando eu sair, eu vou atrás, não. A maioria, por sinal, dobra o joelho de glória a Deus, levou para bem longe. Não somos seguidores. Agora, no dia que precisa de oração, vão atrás de quem? No dia que eu louvo a Deus, porque no dia fizeram um culto e ação de graças para mim nessa igreja, e eu tinha pedido uma resposta a Deus. Só 2 pessoas dessa igreja sabem. Eu contei ao irmão Júnior, contei a outra pessoa, nem a Thaís eu contei. Eu disse assim, irmãos, eu quero uma resposta de Deus, porque eu acho que eu preciso ser mais feliz. Eu dizendo a Deus, olha só, o menino velho diante de Deus, cabra, velho, por dentro de ser homem fica com manha. Foi eu diante de Deus naquele dia. Eu disse, Senhor, eu preciso ser mais animado, mais feliz, assim, mais extrovertido, porque eu percebo que as pessoas gostam de gente assim. E eu fico falando com seriedade, pregando a Bíblia, e às vezes as pessoas dão as costas, faz de conta que não estão me vendo. Aí quando o pastor Emílio Henkel foi falar aqui, eu chorei em 3 momentos naquele culto. Um deles foi quando o pastor Emílio chegou aqui e disse assim, irmãos, eu louvo a Deus porque às vezes eu chego em aniversário aí de homens de Deus e eles são elogiados por serem os palhaços da igreja, os irreverentes, os brincalhões, são contadores de piada. Mas ele disse assim, você lembra, eu estou feliz porque eu cheguei aqui, aí eu tinha pedido a Deus como resposta àquilo. E o pastor dessa igreja está sendo elogiado, não é por ser palhaço, contador de história, corrupto, não. Ele está sendo elogiado porque é um homem sério, comprometido com a verdade, prega a Bíblia Sagrada com ousadia. O apóstolo Paulo está dizendo, quem prega a Bíblia Sagrada com ousadia, a última coisa que ele atrai são discípulos para si. Ele atrai discípulos para aquele, irmão, que o alistou para a boa obra. Ele atrai discípulos para Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo, vão se levantar homens que falarão coisas perversas para levar as pessoas após si. E ele chama a atenção, portanto, vigiai. Sabe o que significa esse vigiar, irmãos? Para eu concluir, fazer uma oração com vocês. Esse vigiar significa assim, buscar os dons. Vigiar é você estar cautelado para as coisas ruins. Mas como você vai saber se uma coisa é ruim ou boa? Porque às vezes, irmãos, nós temos pessoas pregando a Bíblia como poucos. Aqui por essa igreja já passou. Pessoas que eu convidei, que eu disse depois assim, tem o espírito do anticristo, que faz cair fogo do céu. Mas não vale nada, não tem caráter. Passaram pessoas aqui que eu convidei para pregar aqui. Pregou a Bíblia de uma forma magistral, cantou, e essa igreja aqui era um estrondo aqui dentro. Mas a vida, logo depois do culto, pegou 2 mulheres e foi se prostituir. E a vida todinha marcada por corrupção, pedir dinheiro emprestado e não pagar, enganar as pessoas. Sabe o que é isso, irmãos? São homens perversos. E sabe como nós vamos vigiar em relação a esses homens? É se nós perseverarmos assim, em santidade. Porque a gente vai ter, irmão, da parte de Deus, discernimento do Espírito. Ou seja, um discernimento que por nós mesmos nós não somos capazes de ter. Só somos capazes de ter se o Espírito Santo de Deus estiver em nosso meio. Aí ele diz assim, portanto, ele diz, lembre-se que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Ou seja, irmãos, busque os dons da parte de Deus, persevere nas coisas de Deus. Irmãos, quando a gente sai dessa igreja, eu já prometi 3 vezes e não fiz isso, mas eu vou fazer em nome de Jesus. Eu vou colocar uma placa voltada para dentro, ali na saída, na grade da igreja. Vou colocar, vou mandar fazer essa placa. Talvez o irmão Samuel me ajude. Eu vou colocar assim na placa, irmão Samuel, irmãos, eu vou me dirigir aos irmãos da igreja. Ao passar esses portões, você entrará no campo missionário.
não vem ao culto em si não vai entender. Vai dizer assim, olha só que placa bonita, quando passar por esse portão eu vou ganhar alma. Aí vai se levantar alguém e vai dizer, não, mas tem que ganhar alma aqui dentro também. Aí vão ficar falando besteira. Sabe o que significa, irmão? Ao passar por aqueles portões nós vamos entrar no campo missionário? É porque aqui é muito bom. Aqui estamos todos nós no céu, né, irmãos? Aqui está todo mundo bem, ó. Ouvindo a palavra de Deus, se alimentando. Não é que as coisas aqui não tem pecado, não tem mácula. Agora, o problema é quando nós passarmos aqueles portões. O problema é quando nós passarmos lá. Porque o que é que nos espera lá, irmão? O que nos espera lá é prova, é luta, é tribulação, é tentação. Aí é que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aí é que nós temos que ser cheios da glória de Deus. É quando atravessarmos os portões dessa igreja e entrarmos no campo missionário. É lá onde você vai sentir o peso dos judeus endemoniados, contendendo contra a sua vida, para você não ser servo de Deus. Mas em nome de Jesus, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Em nome de Jesus, irmão, nós estamos sendo ali vacinados. A vacina da gripe, a vacina do, sei lá, do corona, do diabo aí, que estão procurando na ciência, ela pode até aparecer, mas ela não é tão poderosa do quanto a vacina, irmão, da palavra de Deus na nossa veia, para nos advertir, para nos guardar dos dias maus. Irmãos amados, olha, eu sei, irmão, que não estou me justificando, mas eu sei que palavras duras, às vezes não é bem o que a gente queria ouvir, mas acredite, é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Um dia alguém vai dizer, eu tive um pastor, um de meia dúzia que passou pela minha vida, que tinha prazer e não tinha vergonha de dizer, o arrependimento e a submissão à lei do Senhor é o melhor caminho, irmão, se nós quisermos chegar lá, no objetivo que é o céu para onde nós vamos. É verdade, guarde essas palavras em seu coração. Guarde essas palavras no seu coração. Qual é o segredo para ficar vivo agora, irmão, nessa época? O segredo é ficar servindo picolé. É assim, ó. Quando eu trabalhava lá, comecei a trabalhar lá em Natal, que eu pegava o ônibus, o 44, a linha 44 lá de Natal, para ir para o campus universitário. Daí eu lembro que passava na rodoviária. Aí estava lá os meninos vendendo vale de transporte, aquele vale de papel. Daí eles ficavam assim, Gerson, eu chegava em casa, eu não dormia ouvindo a voz daqueles meninos. Porque eles ficavam ao vale, ao vale, ao vale, ao vale, ao vale, ao vale, ao vale. E não cansavam não, ao vale, ao vale, ao vale. Tu passou muito por isso, foi ao vale, eu vendia também. É o vale, né? Todo mundo era uma reca vendendo vale, irmão, que agoniava. É verdade. A gente só faltava não dormir ouvindo aquele negócio ali. Irmão, perturbava a mente da gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu vou dizer uma palavra que tem que ser guardada no nosso coração. Tem que ser guardada no nosso, tem que estar martelando na nossa mente. Tem que estar martelando na nossa mente. Tem que estar martelando na nossa mente. Sabe o que é? Eu vou dizer assim, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, irmão. Guarde essa frase, santidade ao Senhor. Você vai precisar de toda hora, 24 horas do seu dia. Sabe, irmão? Mas é verdade. Você for fazer, meu Deus, eu queria isso tanto, mas santidade ao Senhor. Não posso. É o melhor caminho, irmão. Mas, meu Deus, como é bom. Sabe, eu sou nordestino. Às vezes eu escuto, eu sou nordestino que valoriza as coisas do sertão. Tem um povo do Rio Grande daqui do Sul, tem uns que a maioria não é nem gaúcho, mas morre por coisa do Rio Grande do Sul, né? Só querem andar de bombacha, de bota, não sei o que, né? É porque eu amo, pronto, eu sou apaixonado pelo sertão. Eu acho a coisa mais bonita do mundo usar gibão, aquele negócio, né? Mas é verdade, do sertão, assim, comer sarrabu e sarapatel, bago de jaca e buchada, sabe? Cuscuz, o café da manhã. Pensa uma coisa que eu dou valor.
E quando o nordestino escuta Asa Branca, meu Deus do céu, a lágrima vem aos olhos. Dizem que é o hino nacional do sertão. É a tal da Asa Branca. E sabia que até determinado ponto da minha idade, quando eu ouvia, eu chorava. Chorava mesmo. Quando eu ouvia, eu lembrava do povo do sertão e chorava. Mas quando eu comecei a ler minha Bíblia, coloquei no meu coração o propósito de ser crente de verdade, eu aprendi santidade ao Senhor. Nada de asa branca, irmão. Nada de asa branca. Asa branca que me fez chorar foi no passado. Hoje em dia, sabe o que é que me faz chorar? Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. É isso que me faz chorar hoje em dia. Toca Asa Branca, não vou chorar não, porque santidade ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos perseverar nessas coisas. Coloque-se de pé e nós vamos orar agora em nome de Jesus.